Olá, mamães! Como vocês estão? Eu espero que bem. E aproveitando todas as aulas da semana, o tema da aula de hoje, da nossa quarta aula, é Síndrome do túnel do carpo e tenossinovite de Kerven. Mas muitas mães me perguntaram, Kátia, mas o que isso tem a ver com a gestação? Esses sintomas, eles são menos comuns, mas ainda assim acontece bastante. E por que isso acontece? Eu vou começar falando do que é a síndrome do túnel do carpo, ok? É uma dor na região do punho, eu vou mostrar na outra mão que eu não tenho relógio, na região do punho, ok? Bem aqui que fica o túnel. E o que acontece? Nesse túnel, devido às mudanças fisiológicas da gestação, o nervo mediano que passa por aqui, ele fica comprimido. Com isso, você tem todos os sintomas neurais de compressão de qualquer outro nervo do corpo. Então, você tem perda de força, você tem formigamento, sensação de choque, sensação de dormência, tudo isso. E ele costuma dar mais à noite do que de dia, o que dificulta um pouco, por exemplo, quando a mamãe já pariu, por exemplo, a parte de segurar seu filho, né? Porque esses sintomas, eles podem demorar um pouco para sair, então alguns até persistem um bom tempo no puerpério, e aí precisa de uma atenção um pouco mais especial. E a compressão do nervo é do nervo mediano. Então esse nervo, ele é responsável por inervar os primeiros dedos da mão. Então o polegar, o indicador e o dedo médio. Então são nesses dedos que as mamães irão sentir essa perda de força. Tem algumas mamães que relatam dor exatamente no túnel, mas tem mamães que não, então não tem protocolo. Pode ser que você sinta, pode ser que você não sinta, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a tenossinovite de Kerven. O que é isso? É o espessamento do tendão do polegar. E por que isso ocorre? Por movimentos repetitivos. Por exemplo, mexer muito no celular. Estamos na época dos smartphones, dos tablets, dos iPads. Então, todo tempo desse jeito. Olha o meu polegar, como é que fica. Movimentos repetitivos o tempo todo. Além do que, tem uma posição em especial que faz com que nós mexemos mais, de forma mais direta, o tendão do polegar, que é a flexão com o desvio lateral. Que mãe que não segura o bebê dessa forma? Me diz, você que é mamãe, toda mãe segura, às vezes sem perceber, né? Nenhuma mãe vai ter tempo ou vai ter o conhecimento ou a possibilidade de pensar, nossa, estou segurando meu filho com meu punho em flexão e em desvio lateral. Não, né? Dificilmente, eu não conheço, eu nunca tive nenhuma paciente desse jeito, eu não conheço nenhuma mãe que pensa dessa forma, né? Então, assim, a tenossinovite de Kerven e a síndrome do túnel do carpo são bem comuns devido às ações fisiológicas, às ações biológicas do corpo humano, a ação dos hormônios gestacionais, ok? Então, nem todas as mães, como eu disse, têm isso, por isso que não é um tema muito contado, mas no consultório eu já atendi bastante paciente que eu vou lá
pergunto quais as principais dores, o que tá sentindo. E aí, quando eu já tô quase pulando de fase, ela fala: ah, doutora, eu tô com uma dorzinha no punho aqui, mas eu não sei o que é, não fiz nada de diferente. E ela está em gestação. Então, nós fisioterapeutas pélvicos, nós temos recursos também para abolição dessa dor. Em alguns casos a gente consegue, ou pelo menos a diminuição significativa dessa dor, além de alongamentos e exercícios em casa, tanto de fortalecimento quanto de mobilidade, que são fáceis de serem orientados e feitos em casa, certo? No consultório, o que nós podemos fazer? Laser terapia, olhar um pouco mais a cervical dessa paciente, porque o nervo mediano ele sai do plexo da cervical. Então, vamos olhar com uma visão mais ampla, né? Como que tá a cervical dessa minha paciente? Será que ela não tem uma dorzinha aqui nessa região de trapézio, às vezes, que desce, daí vai e volta? Como será que está todo o trajeto desse nervo? Se a paciente não relatar dor local, muitas vezes a síndrome do carpo, por exemplo, ela é corrigida, essa disfunção é corrigida quando nós olhamos para a cervical dessa paciente, né? Para os desvios posturais, que podem ou não, porque hoje nós sabemos que não existe a postura correta, né? A postura correta é sempre a próxima, mas o nosso corpo, ele precisa estar condicionado para as nossas posturas, né? E na gestação é um caso muito diferente, porque eu tenho mais quantidade de hormônios diferentes, que não estavam ativos e agora estão. Então, eu preciso pensar em todos os casos, né? Então, olhar a cervical dessa paciente, mesmo que ela tenha a tenossinovite de Kerven, que é o espessamento do tendão do polegar, né? Vamos pensar um pouco mais amplo. Da onde que vem esse tendão? Qual é o trajeto desse tendão? Por que será que ele teve um espessamento? Então, podemos ir além, saber a ação de cada hormônio durante a gestação, saber como lidar e como explicar isso. Porque tem algumas vezes que a paciente, por exemplo, a puérpera, ela já teve o filho, mas ela continua com os sintomas da tenossinovite de Kerven, por exemplo. E daí você explica para ela que é referente aos hormônios da gestação e tal, mas ela vai falar: poxa, Tati, mas eu já pari, eu não estou mais gestante. E daí você precisa explicar para ela que o corpo dela ainda está em readaptação agora, está na fase de puerpério. Você fala para ela qual fase ela está e que é comum que essa dor ela vá diminuindo, que o espessamento vá diminuindo e você use recursos fisioterapêuticos específicos para o caso dela, para que esse processo acelere e que você sempre estará ali caso essa dor, esse incômodo, esse desconforto permaneça, o que é muito difícil, porque mesmo segurando o bebê dessa forma, em algumas mães que têm essa rede de apoio multidisciplinar, se não for o fisioterapeuta, ou é o médico, ou é a doula, ou é o personal dela, se ela fazia atividade física antes, que vai
o que fazer, né? Quais atitudes ter. Então, nós fisioterapeutas estamos ali para usar recursos fisioterapêuticos, mas um personal, por exemplo, pode condicionar essa musculatura da mão, de braço. Nós também podemos, né? Com a nossa cinesioterapia. Mas aquela mãe que estava acostumada a fazer atividade física, ela já pode, né, depois da liberação médica, claro, falar para o seu personal com as nossas recomendações fisioterapêuticas e tudo mais, com as nossas orientações para casa de mobilidade, alongamento dessa articulação, desse polegar, né, do trajeto desse tendão. E o personal, ele pode focar ali até que o corpo dela, os músculos, né, criem um condicionamento ideal para que essa tenossinovite, né, que esse espessamento com um pouco de inflamação, por isso que termina com it, né? Tudo que termina com it é uma inflamação. Então, por isso que é diferente de tendinite também, tá? A tendinite é apenas uma inflamação de um tendão. A tenossinovite é o espessamento do tendão que causa uma inflamação. E os sinais de inflamação quais são? Dor, calor, rubor, né? Então tem essas diferenciações que nós fisioterapeutas estamos capacitados para passar todas essas informações para vocês. Então, essa condição, mesmo não sendo muito comum, ela acontece sim, até que com bastante gestantes, e nós somos capacitados para usar recursos como laser terapia, que tem um estímulo muito grande de cicatrização, um estímulo muito grande anti-inflamatório, recursos como crioterapia, por exemplo, que a paciente pode até fazer em casa, exercícios de mobilidade de dedos, de punho, de cotovelo, por que não ir mais além, né? Então, nós temos que ter essa visão ampla. E você, mamãe, pode ficar tranquila que se você procurar um profissional capacitado, ele terá essa visão e ele saberá como te orientar da melhor forma. Então, um beijo grande e até amanhã para a nossa próxima aula.